Tá. Eu peço que vocês fiquem de olho pra mim ali no WhatsApp, caso alguém se manifeste precisando, enfim, não conseguindo acessar a reunião, mas eu acho que hoje com o negócio dos e-mails vai dar tudo certo. Beleza, vamos lá. A gente vai começar com os informes então, gente. O primeiro informe é de que o GT da Comunicação criou então um Instagram, uma página no Facebook e um YouTube para a gente conseguir passar, enfim, o que está sendo discutido no fórum, não só entre a gente, para a gente conseguir se articular entre a gente sobre essas informações, mas também para a gente conseguir uh, difundir todo esse conteúdo e essas informações para a sociedade não sapateadora, né? Então, o que vocês tiverem a contribuir, é, que vocês acharem que poderia ser interessante para a gente colocar nisso, fiquem à vontade para sugerir ali com o GT de comunicação, tá? É, e é isso, basicamente. Mais algum informe? Alguém gostaria de se manifestar? Senão a gente vai dar continuidade. Eu acredito que hoje a nossa reunião vai ser bem mais breve, porque a gente já não está mais tão na formação do fórum. Acho que o fórum já está correndo, então talvez a gente não perca muito tempo com algumas coisas. Muito bem. Então, eu vou pedir licença para vocês. Eu vou apresentar rapidinho aqui para vocês só algumas informações. Deixa eu colocar para apresentar aqui. Tá. Eu fiz muito brevemente aqui, gente. Eu vou apresentar para vocês agora. O um mini mapeamento do que tá dos cadastros que a gente teve aqui lá no formulário, tá? Basicamente eu coloquei aqui em gráficos algumas informações. Seria de todas as pessoas que se cadastraram como pessoas físicas. A gente tem 134. A gente tem algumas informações já. Então, 76% do nosso 76,7% do gênero feminino, 22,6% do gênero masculino e 0,8% se identificou como bigênero. Tá? A gente também fez uma classificação de pessoa física de acordo com a faixa etária. Tá? A gente vê que tem bastante gente dos 20 aos 40 anos, mais ou menos. Bom, aqui começa mais ou menos os gráficos. Eu pretendo ainda passar isso para mapa, mas você sabe como é que está a relação do tempo, então fica meio corrido. Ainda não deu tempo de arrumar tudo isso direitinho, mas aí a gente tem algumas informações também de quem está participando por estado. Tá? A gente tem uma expressiva fatia de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e até do Pará. Tá? E a outra fatia ali está subdividida em vários estados. E aqui a gente também fez por região, no caso. Aí a gente tem Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul. Sudeste, né? Quase são 2/3 do Sudeste e temos 1/3 mais ou menos aí dividido entre as outras regiões. Por que eu estou trazendo essas informações? Porque eu acho que é o primeiro levantamento que a gente está fazendo de quem somos nós, né? De acordo com as informações que a gente colocou no formulário. A gente ainda tem mais o tempo que cada um trabalha, enfim, outras coisas. Mas no sentido de mapeamento, a gente começa a ter algumas informações. E eu quis muito trazer isso também para a gente conseguir se ajudar a ampliar o máximo possível essa participação, tá? Vocês veem ali que tem uma participação bem expressiva do Pará, porque vou dar esse mérito, eu faço questão de dar esse mérito, porque a Larissa me escreveu uma... Tá? Larissa Chaves, do Pará. Ela me escreveu um e-mail, partindo de uma live que a Bia fez, falando, olha, eu posso mobilizar o pessoal que é aqui do Pará, a gente pode... acho que todo mundo tem interesse de participar desse fórum e tudo mais, então eu já vou juntar uns e-mails aqui e vou chamar o pessoal para participar. Sabe, é uma coisa super simples, mas que já agrega uma participação de muita gente que provavelmente eu aqui em Santa Catarina não teria acesso. Então, enfim, eu trago essas informações um pouco para a gente se ajudar nesse sentido de conseguir difundir o máximo possível e agregar o máximo de pessoas de diversas regiões
para discussão aqui no fórum. Certo? Esses dados eles vão ser ainda processados um pouco melhor, tá? Porque eu confesso que não deu muito tempo. Eu tô elaborando essas informações. A gente vai fazer um mapinha com os pontos de onde as pessoas são e tudo mais. E a gente vai divulgar isso depois oficialmente para vocês. A gente passa por e-mail e também vai aproveitar todo esse embalo das redes sociais que a gente criou para conseguir transmitir essa informação pro restante do pessoal. Léo? Fezito, Oi. sim, só uma colocação, cara. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. No nosso esforço de captar pessoas para o fórum, talvez o uso dessas redes novas que tu criou pra gente aí, YouTube, Instagram e Facebook, seja interessante, porque mesmo que a gente não tenha todo mundo participando das reuniões do fórum, a gente pode ter uma grande quantidade de pessoas usufruindo do que as discussões estão proporcionando, Aham. né? Então, talvez nos caiba também divulgar as redes sociais e não apenas a reunião do fórum, né? Porque talvez isso capte, inclusive, um público mais jovem que, de repente, não gostaria de estar aqui, mas gostaria de acompanhar o que está acontecendo, por exemplo, no Instagram, Uhum. né? Então, é um movimento que a gente pode fazer por esse lado, assim. Isso. Enfim, Mas eu acho que de qualquer forma, Léo, eu acho super bem colocado. Acho que é uma forma de atingir toda a comunidade mesmo. Mas eu acho que é muito legal se todo mundo pudesse se cadastrar no formulário. Porque assim a gente consegue pegar todas as informações de todos os lugares. Certo? Por mais que a pessoa não vá necessariamente estar num GT, ou participar de uma reunião, ou enfim, né? Contribuir de uma forma mais direta, é muito importante que todo mundo esteja inscrito para a gente conseguir mesmo, é, digamos, uma fonte de informações. Mas eu acho que é isso aí. sim. Talvez pensar uma ação, inclusive usando as redes sociais, para falar da importância desse cadastramento. Perfeito, perfeito. Aham. Beleza. Partindo disso, eu já vou passar para o próximo ponto. Se alguém tiver algum questionamento sobre isso, acredito que não. Nando, rapidinho, desculpa. Aham. Será que se você tiver tempo, nesse instante está sendo super importante para nós indicadores do tipo que lugar da cadeia produtiva da educação eu estou? Ou seja, eu sou professor, eu faço parte de uma companhia de dança, qual é o meu lugar nessa cadeia econômica do sapateado? Se tu puder nos dar esses gráficos nesse instante, vai ser super importante, em especial para termos indicador da comunidade sapateado no Brasil para especificidades da Lei Aldir Blanc. É isso, Uhum. amigo. Beleza. A gente tem. Eu só não coloquei no gráfico mesmo. Importância do cadastro e. Fê, posso dar uma palavrinha? Claro. Na realidade, eu acredito que tem muita gente perdida, tanto as pessoas que já acompanhou desde o início as primeiras reuniões, até mesmo pessoas que estão participando agora da primeira reunião hoje. Então, assim, o GT de comunicação é o que eu sugiro, deveria sair um pouco mais à frente de todos os GTs, para poder principalmente incluir o público que já está aqui, está perdido, e principalmente dar a mão para quem está chegando, do tipo assim, quem eu sou, para onde eu tenho que ir, qual é o cadastro que eu vou preencher, qual é o formulário, eu acabei de chegar e eu preciso fazer o quê para participar? Que fórum é esse? O que o fórum está proporcionando? Eu estou no GT de comunicação, eu estou disposta a trabalhar ali dentro disso, eu preciso muito do apoio da governança, até para a gente saber como sair na frente referente a isso, porque a gente pode criar essas redes sociais, mas mais do que isso, a gente tem que criar mini reuniões dos GTs, para que esses GTs já cheguem aqui sabendo o que vai ser colocado em pauta, porque tem muita coisa boa que já rolou e a gente já está perdendo esse time um pouco, né, para até postar nas redes sociais. Então, esse planejamento que o Léo coloca é muito interessante, mas mais do que isso, a gente fazer uma ação simples, rápida, de Slack, de coisas mais pontuais para o Instagram. E eu estou à disposição para depois o GT de comunicação conversar. Era só isso que eu queria falar aqui, que eu estava tentando escrever. Perfeito, Carol. Obrigado. Eu coloquei já aqui como levantado. Muito bem, mais alguma colocação com relação a isso, gente? Bom, a gente vai. Eu já vou puxar o gancho, na verdade, porque a ideia é justamente essa agora. A gente tem um retorno rápido do funcionamento dos grupos de trabalho, do funcionamento do Slack, e eu quero saber, enfim, de vocês aí como é que tá funcionando, tá? Eu imagino que todo mundo esteja bastante. Vocês podem se inscrever ali, a gente pode fazer uma listinha de inscrição ali no chat.
tá? E eu não sei se alguém já se inscreveu, mas fiquem à vontade ali. Porque assim, eu acredito que todos estejam bem comprometidos aí com relação tanto a todo esse agito da Lei Aldir Blanc que está chegando, né, que está acontecendo várias discussões em vários âmbitos, mas ao mesmo tempo, enfim, a rotina de todo mundo mudou muito, está todo mundo muito por conta de aulas e de coisas, então sintam-se à vontade para trazer aí, mesmo que seja tipo, não participei muito, enfim, não tem problema, isso aí não é para ninguém se forçar mega estar por dentro. Pode perguntar, Flávia, por favor. Flávia? Oi. Oi. Na verdade é o Vlad, eu sou o marido da Desculpa, eu Flávia. não tinha visto, eu vi A só o nome ali. Flávia está do meu lado, inclusive. Hello. Oi. Estamos ouvindo aqui. Aham. Tudo bem? Então, eu quero fazer uma perguntinha com relação a isso. Nosso primeiro, pelo menos o meu primeiro, como se diz, minha primeira participação aqui, eu tenho participado de algumas ações, de várias ações de articulação política, inclusive da Aldir Blanc, e nós somos da cidade de São Paulo. E o cadastramento para ter acesso a isso é um dos grandes momentos aqui de discussão na cidade de São Paulo. Então, a Secretaria Municipal da cidade, ela está ainda preparando, né, o terreno. Ainda eles estão batendo muito a cabeça, assim como as comissões, né, a parte de sociedade civil, que também está correndo, tentando entender, tentando juntar as informações e toda a parte cultural da cidade. Eu quero dizer assim, o Fórum do Sapateado, que está fazendo esse mapeamento a nível Brasil, porque vai ser só de sapateado e quem se inscrever, né? Então, quer dizer, se você não conseguir pegar todos os profissionais de sapateado, o mapeamento ele vai ser só parcial, né? Então, se a parte, digamos, da cidade de São Paulo, que é um ato oficial, digamos, da parte do poder público, né? Já está meio com bastante dificuldade para chegar, eu imagino, então, quando não do poder público, né? O fórum é uma ferramenta para ajudar o poder público, sem dúvida, mas eu acho que o acesso a essa informação que é um dos grandes desafios, eu acho, para conseguir, né? Então, eu quero dizer assim, se a comunicação não chegar a todos os profissionais sapateados, o mapeamento que o fórum se propôs a fazer vai ser parcial. A gente não vai ter nem talvez estimativa, porque o tamanho da dança ninguém sabe qual é. Ninguém sabe o tamanho, porque nunca se fez um trabalho tão detalhado e tão preciso. Mais ou menos isso que eu queria dizer. Sim, perfeito. A Val ali se colocou como disponível para falar sobre o cadastro e a ligação com a Lei Aldir Blanc. Como não está tendo muita inscrição para falar sobre os GTs, ali, sobre a discussão do Slack, eu acho que a Val pode trazer essa questão agora já, Val, que seria o próximo ponto da pauta. Mas se alguém... Só um segundo. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa com relação àquilo ali que a gente falou, é só trazer aqui pra gente que a gente... Enfim, eu vou fazer a lista de inscrição, é só ir se inscrevendo, tá? Pode falar, Val. Ok, primeiro, Nando, eu queria só falar um pouco sobre os GTs antes de eu entrar na Aldir Blanc, para dizer da importância que tem sido a plataforma Slack para nós nas discussões, nesse instante com especificidades da classe, mas quando a gente pensa a especificidade da classe, na verdade a gente está ampliando para a dança de uma forma geral, ou para o corpo, que tem vetores outros, com todas as outras linguagens. Então, era importante aqueles que ainda não foram GTs, que lá possam estar, ou seja, eu dei uma agulhada lá, eu fui aos GTs que já tinham começado uma discussão, eu quero até pedir desculpa, eu estou bastante ocupada por conta exatamente da Lei Aldir Blanc, eu vou já falar para vocês, porque eu estou na articulação nacional, mas é importante que cada um de nós que tenha um tempinho vá ali pensar e ampliar o pensamento nos GTs, porque vai ter um momento em que o Nando e a governança vai dizer, ok, a gente tem mais 2 meses de discussões e agora a gente vai colher dali dessas discussões demandas. E aí a gente vai, a partir dessas demandas, ampliar ou direcionar, ou fechar discussões e ampliar outras, o que é mais importante. Mas ainda acho tímido, muito tímido, a gente, de uma forma geral, como classe, ali nos GTs. Tá certo?
Então, quem puder ir lá, por exemplo, tem uma discussão super bonita acontecendo, com vários trabalhos acadêmicos vindo à tona. Por exemplo, eu fiquei tão encantado, eu tenho lido nas minhas madrugadas os trabalhos que vocês disponibilizaram lá. Me sinto tão orgulhosa de que a linguagem pudesse ampliar tamanha discussão na academia, o que é muito bacana. Então, tem algumas reflexões ali que a gente pode ampliar. Agora, eu vou passar para a Lei Aldir Blanc. Para o colega Flávio, eu acho. A Flávia É Flávio o nome? Não, a Flávia é a mulher. A mulher. Desculpa, eu não sei o nome. Vlad e Flávia. Vlad. Primeiro que é um prazer enorme encontrá-lo e conhecê-lo. Eu já sabia sobre você, mas a gente não tinha se visto ainda. Vamos lá. Ele falou sobre São Paulo. São Paulo tem uma complexidade enorme na Lei Aldir Blanc, porque tem problemas políticos sérios em São Paulo. Eu, por exemplo, faço parte de uma movimentação em São Paulo para ajudar, chamado Artigo 5º, que eu acho que você já deve estar sabendo, em que está todos os profissionais, aqueles profissionais que estão mais na articulação, estão ali juntos pensando. Vamos falar sobre cadastro. Por agora, nesse instante, cada um dos estados e municípios desse país estão, de alguma forma, tentando olhar os seus cadastros para amplificar e trazer especificidades da lei. Mas nenhum de nós ainda, quando eu digo nós, eu coloco eu, sujeito, estado ou município, tem ainda a real especificidade que a lei exige, não por outra coisa. Por quê? Quando o senhor Bolsonaro fizer a medida provisória de repasse, essa medida provisória irá vir para estados e municípios com uma coisa que a gente chama instruções normativas. Então, ele vai dizer, eu vou ser bastante simplista aqui, instruções normativas, ele vai dizer, ok, o cadastro de São Paulo precisa vir, o cadastro de São Paulo, que iremos entender como aquele que vai validar dados, será o cadastro que está na Secretaria de Cultura do Estado. Ou, não, a gente vai ampliar os cadastros de tal forma que os municípios tenham autonomia nos seus cadastros. Mas a tecnologia dos cadastros é bastante complexa, porque a gente tem, pela primeira vez na história da cultura, uma coisa chamada repasse de renda. A gente sempre trabalhou com fomentos, seja ele edital, prêmios, enfim, convocatórias, mas em momento nenhum trabalhamos com repasse de renda. Então, por enquanto, eu vou passar para vocês a experiência que, a partir do Brasil, o nosso secretário de Cultura, que é o Fabiano Piuba, quem está, por sinal, assistindo nos movimentos nacionais, devem estar vendo muito ele tem trabalhado com os estados para que a gente faça uma pactuação com os municípios de tal forma que os estados fiquem responsáveis pela transferência de renda. Deixa eu explicar por quê. Porque os estados teriam a tecnologia de cadastro que já cruzam com o INSS, com as caixas econômicas, ou seja, cruzam os CPFs de tal forma que eles vão entender que José da Silva, que já recebe a renda emergencial, ou que já é aposentado, ou que tem alguma carteira assinada e não faz parte do valor da renda específico da lei, que é até meio salário mínimo per capita por família, ou que não recebe qualquer tipo de auxílio estadual, municipal ou mesmo privado acima desse valor, terá direito à lei. Para nós da cultura, é super difícil, porque nossos cadastros nunca foram a isso. Os nossos cadastros validam técnica, especificidades da cultura, especificidades da companhia, especificidades do trabalho técnico, entenderam? Então, essa especificidade da renda, o Estado já pode conversar com outras pastas e ele ficar responsável pela especificidade da renda. Mas, que fique claro, na lei é bastante autônomo que cada estado e município possam sim fazer seu próprio cadastro. Mas é difícil, é caro, muito caro, é uma tecnologia cara. Então, eu acredito que os municípios, por exemplo, eu estou nesse instante no municípiozinho que tem 5 mil habitantes, é onde eu moro, no sertão. Esse município nem Secretaria de Cultura tem, a gente está tentando ajudar, construindo comitê, mexendo na LOA, que é a lei anual do município, a lei de dinheiro anual do município. Enfim, então, só para vocês entenderem. Agora, vamos falar sobre o cadastro de sapateado e a lei Aldir Blanc. O cadastro de sapateado não valida nenhum de nós a lei Aldir Blanc. Mas, pela primeira vez, estamos
fidedignamente, tendo indicadores da nossa classe, que nos faz, quando fora sociedade civil organizada, prontos para chegar a qualquer dos nossos municípios ou estado validado por esse fórum e dizer, ok, o Fórum de Sapateado do Brasil, do qual nós fazemos parte, e tantos por cento é o percentual de São Paulo, a gente quer, faz uma carta, a gente assina quando o fórum, a gente queria que vocês, Estado de São Paulo, ou no município que eu estou, tanto municipal como estadual, vocês pensem naqueles 20% da lei, que é fomento, um fomento direcionado literalmente ao sapateado. A gente quer um grande festival nacional, então a gente quer um trabalho de tradução de livros, foi uma coisa que muito de nós, eu já tenho entendido isso como demanda, que a nossa biblioteca, alô, vocês estão aí? Eu estou aí Sim, com vocês? estamos. Né? Saiu aqui meu tempo. Estamos ouvindo. Então, que a nossa demanda possa ser essa. Então, para ficar super claro, todos os que aqui estão e se cadastraram no cadastro do sapateado, do Fórum de Sapateado, precisarão, para terem direito à Lei Aldir Blanc, irem ao seu estado e município e procurar qual é o cadastro que validará a lei. O que nós estamos fazendo aqui é organizar indicadores, eu acabei de falar sobre eles quando Nando, para que possamos ter ali indicadores fortes para estarmos juntos aos nossos municípios e estados e com eles construirmos políticas públicas direcionadas para nós. Entendemos? Então, era um pouco sobre isso, ou seja, eu queria muito pedir que cada um de nós, que é multiplicador desse lugar do Fórum de Sapateado, pudéssemos multiplicar, estando nós nos fóruns de dança dos lugares, da onde a gente faz parte, estando nós construindo e trazendo para perto a comunidade, se for sapateador para cá, ou então, porque daqui a pouco a gente vai chegar com o Fórum de Dança Nacional, que por sinal a Bia eu acho que nem está aqui, porque deve estar enlouquecida, porque ela é a conselheira nacional, então nesse instante o movimento nacional está pegando fogo, dia 10 é a primeira grande reunião e conferência, quase como uma conferência nacional da dança, então ela está encabeçando muitas das articulações aí. Então, assim, é importantíssimo que cada um de nós estejamos perto, seja do Fórum de Dança, seja do Fórum de Artes Cênicas, seja de qual é o lugar da sociedade civil organizada que eu posso entrar. Então, Nando, é isso, eu vou parar aqui e me deixar pronta para alguma dúvida que alguém tenha com relação à Lei Aldir Blanc, eu posso ajudar nas pactuações que foram feitas em termos nacionais até agora, mas, como eu digo para vocês, são pactuações. A partir das instruções normativas, tudo isso pode mudar. O nosso grande presidente pode chegar e mudar tudo. E aí vai vir, vai ser uma revolução de novo entre estados e municípios. A gente está saindo na frente com as brechas da lei, tentando pactuar com os municípios, e o que é muito bacana, esse pacto tem sido nacionalmente. O nosso secretário de Cultura daqui do Ceará, que chama Fabiano Piuba, tem estado nacionalmente com os diretores e gerentes e diretores e, enfim, gestores das pastas de cultura de todos os estados e municípios nas conferências nacionais, tentando pactuar caminhos, como, por exemplo, a renda ser uma ação do Estado. Mas, como eu disse para vocês, se vier lá de cima, quando eu digo lá de cima, é vier da federação, uma normativa de que isso não seja possível, por mais que exista na lei essa brecha, a gente vai ter que se reorganizar. É isso, não? Obrigado, Val. Eu vou passar a palavra para o Léo, que se inscreveu. Val, queria te pedir para tu retomar uma coisa que a gente conversou na reunião passada, que é o seguinte, né? Meu caso, por exemplo, eu não tenho necessidade financeira de aderir à Lei Aldir Blanc por uma questão de eu ser professor, enfim, ser funcionário público, nem me caberia, né? Mas tu pontuaste na reunião passada que seria interessante que nós, como classe do sapateado, independente dessa condição, nos cadastrássemos no Sistema Nacional de Cultura por uma questão de colocar uma presença da existência dessa categoria ignorada, que é o sapateado americano, frente à coisa pública, né? Então, eu queria te perguntar se é para isso eu estou pensando certo e qual seria o canal para a gente se cadastrar no Sistema Nacional de Cultura, nem que seja para fazer barulho e fazer volume.
Nando, a gente vai esperar um bloco de perguntas ou eu vou respondendo individualmente? Acho que já pode responder individualmente, Val. Ok, então vamos lá, Leozinho. Primeiro, para todo mundo isso, é super importante que, por mais que todos nós aqui estejamos cadastrados no Sistema Nacional do Cadastro, ou seja, a gente tem aquele que a gente passou da FUNARTEM, que é nacional, e que estamos, pode vir uma normativa lá de cima, de que o cadastro que irá me validar para a Lei Aldir Blanc seja ou municipal ou estadual. Então, fiquemos bastante alertos a isso. Porque por mais que eu esteja lá, por exemplo, eu, Companhia Avatar, eu estou no estado, eu estou no município onde eu estou na federação, eu estou na Funarte, eu estou no cadastro de dança, eu estou no cadastro de ponto de cultura, ou seja, eu tenho 300 mil coisas que me validam, mas se a validação do cadastro, para que eu tenha direito, por exemplo, como ponte de cultura, eu tenho direito ao espaço, ou seja, eu vou pedir ajuda para que eu mantenha meu espaço aqui no sertão, por exemplo. Mas se eu não tiver cadastrado naquele cadastro que irá vir com a normativa, seja ele estadual, municipal ou federal, eu não terei acesso. Mas o que nos garante estar na frente, estando nesse cadastro? Todos os cadastros que são validadores, sejam eles federais, estaduais ou municipais, poderão se organizar quanto cadastro e nos direcionar às especificidades da lei. Então, quem já entrou em edital, por exemplo, no cadastro, sei lá, no cadastro nacional do SNCC, vai saber lá que o SNCC direciona, ok, eu vou te direcionar para o edital Ibercena. Então, quando eu me direciono para o edital Ibercena, eu tenho as especificidades do edital Ibercena e só acrescento ao meu cadastro naquele momento as especificidades do edital. Entende, Léo? Então, é importantíssimo que todos nós que precisamos e não precisamos da lei, porque eu acho que cada um de nós talvez não precise da renda, mas o fomento vai ser importantíssimo para a gente alavancar as companhias, alavancar os espaços que fazemos parte, trazermos para perto políticas que talvez a gente não, que estão ali adormecidas, ou seja, como é que eu vou poder pagar funcionários, como é que eu vou melhorar a tecnologia de comunicação nesse instante para cada um de nós com relação à forma como estamos existindo, que é a forma tecnológica. Ou seja, eu não acredito que nenhum de nós não precisemos. Essa lei que é emergencial vem, inclusive, para nos incluir nesse lugar do gerúndio estando tecnologicamente no mundo virtual. A gente tem vários colegas, por exemplo, eu tenho vários colegas do sapateado aqui no Ceará que não entraram ainda, porque as pessoas que eu estou tentando trazer para cá, que são as pessoas com as quais eu convivo no sapateado, são todos independentes e artistas que já vivem dessa função. Então, a maioria deles vive, sim, no limite da fome. Não está sendo fácil para mim, por exemplo, Léo. Eu não vou ter direito à lei porque eu já estou recebendo a lei emergencial, a lei de emergência federal. Eu não tenho como sobreviver nesse instante se eu não tiver isso. Eu estou num lugar super difícil. Então, assim, já tive tudo que você possa imaginar, mas nesse instante está sendo muito difícil. Então, cada um de nós sabe onde é que estamos dentro de tudo isso. Onde é que estamos dentro de tudo isso? Agora, eu acredito que cada um de nós aqui é merecedor e precisa de estar perto da construção de políticas públicas, que é o eixo 3 da Lei Aldir Blanc, que é exatamente o fomento. E vai caber a nossa força, quando classe, quando a sociedade organizada do sapateado, a poder, pela primeira vez na história, como eu estou dizendo, trazer para dentro dessa classe uma política que, de fato, nos abrace a todos. Nem que seja uma política de pesquisa, uma política de publicação do material que aí está posto. Eu vi vários materiais acadêmicos tão importantes para a gente. Já pensou se a gente consegue uma política nacional ou, na verdade, estadual, porque não vai ser uma lei federal, é uma lei federal que chega e deixa nos estados e municípios, somos nós que temos que nos aproximar. Então, é importante até dizer assim também. Por exemplo, se eu sou de São Paulo, vamos pensar em São Paulo, porque São Paulo é o lugar onde mais temos sapateadores dentro dos indicadores que o Nando falou. Eu sou em São Paulo, estou inscrita no cadastro municipal de São Paulo, eu vou precisar estar no cadastro estadual também, se no pacto federativo a gente entender que a renda será distribuída pelo Estado. Então, eu preciso estar em 2, porque a lei diz que é o meu município quem vai distribuir
a parte dos 20% e a parte do benefício aos espaços, que a gente está chamando de coletivos, enfim, tem um entendimento enorme para isso. Por exemplo, a gente ainda nem sei, eu não sei dizer para vocês ainda o que é, entre aspas, espaço, porque a lei deixou super aberto, pode ser que, do mesmo jeito que ele vetou os 15 dias de tempo lá da medida provisória, ele vete e diga, não, a gente só entende espaço aquele que tem sede, aquele que tem CNPJ. A gente vai ter que esperar o que é que a federação vai dizer. Mas, por enquanto, é importante que a gente, pelo menos, entenda o cadastro do sapateado feito pelo Fórum de Sapateado traz indicadores para o Fórum. Cada um de nós, no estado e município onde eu estou, preciso ir atrás de saber qual é o cadastro que está sendo pensado para validar a lei Aldir Blanc. Tá certo? Te respondi, Léo? Respondeu. Então, o que nos cabe aqui, na verdade, é fazer um corpo de dados, né? Que é o que o Fernando está fazendo, para ter força de fala no momento de se posicionar e, inclusive, de demandar coisas, né? Eu acho que a coisa vai um pouco por esse lado, né? Completamente. E outra coisa, alinhamento de discurso, ou seja, no momento em que estamos numa plenária com 49 pessoas nessa plenária, nós temos absolutamente certeza de que o nosso discurso alinhado aqui é um discurso validado por esse encontro. Ou seja, é um encontro em que a gente tem vários estados, aqui a gente está pensando várias coisas, vamos dizer que a gente pactue que todos nós iremos buscar uma política para o sapateado que seja da pesquisa, ou da formação, ou de um grande festival, pactuado entre nós, a gente vai fazer isso em todos os estados, em todos os municípios dos quais a gente pertence, porque teremos a voz do fórum pactuado sobre isso. É óbvio que cada um de nós tem especificidades diferentes. A especificidade do meu município pode ser diferente da do Nando, lá em Floripa, que é diferente de cada um de nós, entende? Então, mas o que é mais importante é que saibamos como e onde estamos como sociedade organizada dentro dessa lei que é emergencial. Portanto, é nesse instante, porque eu entendo esse fórum como uma possibilidade de a longo e médio prazo. Como Val, possibilidade de conquista. Posso te puxar uma pergunta aqui também, que foi feita pela Adriana lá no Slack, eu já vou colocar aqui. De repente, eu não sei se aqui talvez seja o momento de tu explicares isso, ou ajudares em sentido a isso, mas ela... Eu perdi a pergunta, que ótimo. Era sobre o cadastro na Funarte. Eu tô aqui, posso falar? Ótimo, Dri, pode, por favor. Obrigado. Não, a dúvida é... Eu fiz o meu cadastro, segui o link que vocês pediram, aí dei conta que era o cadastro que eu fiz em 2008. E eu não estou conseguindo de jeito nenhum atualizar os dados. Aí eu queria saber se alguém está passando por isso, como atualizar. Alguém conseguir descobrir que é mais safo do que eu, me dá um help. Eu não consigo de jeito nenhum. Dri, deixa eu só tentar te dizer. Dri, posso tentar te ajudar? Olha só. O cadastro nesse instante da dança, que é o cadastro da Funarte, está também passando, por isso que está difícil para que todo mundo reatualize, está passando por uma validação, para que talvez ele possa validar a dança nas especificidades do Estado. Mas, de novo, eu digo, por exemplo, você e Steven têm que se aproximar dos cadastros que dizem respeito ao Rio de Janeiro, que é o vosso lugar. Tu entende? Então, porque no Rio de Janeiro, tanto no município como no Estado, vamos dizer que vocês queiram e precisem organizar quando o espaço, quando o festival, tudo isso é entendido como espaço, vamos dizer, como espaço. Vocês têm lá um espaço que são os gestores do TEP Encontro, de tudo aquilo. Então, vocês precisam validar o espaço pelos cadastros do Rio de Janeiro, municipal e estadual, que serão validadores da Lei Aldir Blanc, mesmo estando nós no cadastro nacional. Porque o cadastro nacional, com certeza, pode ser válido quando a Funarte, quando instituição federativa, possa ter lançado, por exemplo, aquele edital que está aberto para todos nós. A Funarte lançou um edital emergencial agora, que está aberto até final desse ano. Então, por lá, eu posso, validar a mim, quando instituição, dançarina, companhia, para esse cadastro federal. Mas, de novo, eu digo, tenhamos muito cuidado, precisamos estar perto dos cadastros municipais e estaduais para que possamos estar dentro da validação da lei, viu, Dri? Ok. Já você vai poder mexer na tua atualização. A Funarte e o pessoal está em uma corrida enorme
para trazer especificidades da lei para dentro do Cadastro Nacional, porque eles querem empurrar o Cadastro Nacional como um validador. Mas até lá, a gente não sabe, tá certo? Pronto. Tá bom, obrigada, valeu. Nada Muito disso. bom, obrigada. Pessoal, mais alguém quer se inscrever para fazer alguma pergunta ou para fazer alguma se colocar com relação a isso? Não. Pode colocar ali no chat, pode desmutar aí também, porque a gente não tem mais nenhum inscrito. Caso contrário, eu já devo passar pros encaminhamentos. Nando, me dá 3 segundos aqui. Eu queria muito, de novo, pedir aos colegas para entender a importância nesse instante do Slack. Por exemplo, eu tenho apresentado o Slack do Fórum de Sapateado como um modelo, um cartão postal para várias das sociedades civil organizada em vários segmentos. Por exemplo, eu apresentei o nosso Slack ao segmento música do estado do Ceará, para que eles entendessem como funciona, como a gente está funcionando. Então, assim, eu acho que a gente pode vir à frente sendo um cartão postal, porque o pensamento está se traçando ali de uma forma muito bonita, a construção do pensamento está nos dando indicadores, o Nando é um danado, no momento em que ele nos coloca em gráfico, em tudo, já temos isso como indicadores, a gente pode, Nando, ir pensando num dossiê do fórum, é importante que o pessoal da comunicação ajude o Nando a pensar num dossiê do fórum, em que cada um de nós que quer chegar perto do Estado e município, possamos ter debaixo do braço esse dossiê, para que a gente se aproxime do município e do Estado, dizendo, ó, a nossa especificidade é essa. Então, a gente queria que, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a gente queria que o Cacilda Becker tivesse também uma especificidade de locação ou de pauta para o sapateado, para o Tap Encontro, que é um lugar que se reúne todo o Brasil, blá, 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 blá. Enfim, a gente pode ter esse espaço como possibilidade, por que não? E assim, como eu disse lá, o Tap Rio, porque eu conheço o Rio de Janeiro e conheço o Cacilda Becker como sendo um teatro do governo, portanto, dirigido pela Funarte, portanto, um direito nosso quando classe organizada, a mesma coisa a gente pode fazer com todos os lugares. A gente acaba de conquistar aqui no Ceará, por exemplo, que o Teatro José de Alencar, a partir do nosso fórum, terá pelo menos 2 pautas por ano para o movimento do sapateado da cidade, onde a gente não quer linóleo, a gente quer o público perto de nós, sem ser... Enfim, a gente fez várias especificidades e conquistamos. Então, só para dizer que é possível, tá bom? Uhum. Mais uma aqui. Desculpa, Rê, eu não tinha visto a tua inscrição. Pode falar, por favor. Imagina. Gente, desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada, que eu estava em aula. Eu não sei se isso já foi falado, então, qualquer coisa, desculpa aí. Mas eu notei agora, rapidinho, no Slack, que no Grupos, Companhias e Coletivos tem mais ou menos 16 pessoas que já entraram. E no Profissionalização Mercado e Trabalho, 4 pessoas. Eu queria saber uma parte mais, assim, prática da gente poder fazer reuniões internas, como que está sendo esse processo. Então, não é muito assim da lei, por isso que eu me deixei também para falar disso depois, para não atrapalhar a Val nesse raciocínio, mas como é que está sendo esse processo para a gente ter essa proatividade em marcar reuniões mais internas, eu acredito que são muito mais do que 16 grupos, companhias e coletivos que já fizeram o cadastro geral, mas talvez não tenham entrado no Slack, assim como o outro grupo ali de profissionalização, mercado e trabalho. Então, para a gente já começar a marcar reuniões e a conversar, sem depender somente da escrita, né? Porque eu acredito que muita gente tem o perfil da troca mais verbal por reunião e menos de ficar lá no fórum escrevendo. Então, para a gente começar a deslanchar nesses grupos internos específicos, eu queria saber como que a gente vai fazer isso na prática, se de repente o FER ou mais pessoas da governança vão passar isso para a gente, esses contatos, para a gente poder fazer agendamentos, ou se a primeira reunião será agendada pela governança e a partir daí a gente cria o nosso sistema interno de seguir nas reuniões internas. Aí, só aproveitando,
Aí, Dri, não sei se eu fiz também esse cadastro há muito tempo na Funarte e agora eu consegui fazer um novo cadastro. Eu pus meu CPF, fiz de novo e fiz da Penatágua Sim. Eu não sei se vale a pena, de repente, tentar fazer um novo cadastro, esquecer totalmente aquele, ou se, de repente, se o cadastro antigo foi feito no seu nome, como grupo, né, como companhia, de repente agora fazer o nome de outra pessoa, do Steve ou de outra pessoa. Então, de repente, vale esse trânsito para pelo menos a gente constar enquanto grupo, se não der para a gente constar enquanto CPF ali, pessoa física, né? Entendi. Valeu, Renata. Imagina. Então, acho que é isso, gente, que eu queria também perguntar, para entender como é que eu vou ficando mais proativa. Legal. Pode me dar 5 segundos, Nando, só para Dale. em relação ao cadastro. Rê. Logo depois eu vou só passar a palavra para a Flávia e depois eu me inscrevo também. Tá, é só por conta do cadastro. Rê. O cadastro da Funarte, tenhamos cuidado, porque assim podemos entrar e fazermos outro cadastro, mas a gente fica com duplicidade de cadastro nesse caso. Então é melhor esperar só um pouquinho para que a Funarte libere, porque ela vai liberar o cadastro a partir do momento em que cada um de nós podemos ou apagar ou criar um novo, porque duplicidade de cadastro pode ser problemática. Só por isso. Tá. Eu vou passar a palavra para a Flávia e logo em seguida eu me inscrevi para falar também. Oi, é o Vlad de novo. A Flávia está do meu Desculpa, lado, mas Vlad. eu tô... Sim, fica à vontade. Eu estou me manifestando aqui. Embora eu e a Flávia não tenhamos ainda entrado no Slack por falta de tempo, enfim, na correria, por causa da pandemia, enfim, todas as outras questões, a gente tem, assim, o estúdio existe, o estúdio sapateado Fly Scouts existe já há 20 anos, né? Só que a gente pouco se manifesta nessas ações aí, sei lá, do fórum, enfim. Mas a gente acha que a gente tem bastante experiência e todos os movimentos que eu tenho os movimentos que eu tenho nessas ações políticas, né, de ações em prol da cultura da cidade de São Paulo, eu acho que a gente pode trazer muito, né, somar muito ao fórum. Então a gente se coloca à disposição para trabalhar em qualquer um dos GTs que vocês tiverem precisando de gente. Então estamos à disposição para trazer conhecimento nosso, né, nossa experiência e somar e fazer com que ajudar o fórum a crescer cada vez mais e ficar aí, como se diz, com força para poder trazer dados mais precisos para o poder público. Beleza. Eu vou então falar aqui o que eu estava raciocinando. Desculpa, eu me perdi aqui. Galera, deixa eu começar pelo Slack só. Tá, a gente tem uma... Ali, eu vou puxar um pouquinho do gancho da Renata e um pouco do que a Val falou também. E... O lance de gerar essas discussões, assim, a gente meio que dividiu os GTs, certo? E aí, o puxar as discussões, a gente começou a puxar ali e tal, e eu acho super válido e super importante que se tenham essas reuniões, por exemplo, vamos marcar aqui de a gente conversar, que nem a gente está conversando aqui, sabe? Vamos marcar um meet, todo mundo vai sentar e a gente vai começar a traçar o que a gente quiser, porque flui muito melhor, né? Então, seria o quê? Marcar um horário para todo mundo se reunir e conversar sobre matemática. Eu acho que isso deve muito ser feito, Rê. Só que eu vou ser bem honesto contigo. Eu não como organizador aí do negócio, eu não consigo ter tempo suficiente para fazer isso, entendeu? Tipo, porque fica pesado. Então, eu diria assim, se alguém tiver uma iniciativa de cada grupo ali, tipo, que nem a Carol falou, vamos marcar uma reunião ali da comunicação. Eu tô na comunicação também. Eu disse, beleza, vamos. Marquem, sabe? Então, tipo, se, por exemplo, se tu quiseres puxar uma discussão ali entre o pessoal do companhias e coletivos, e aí, mas eu não sei direito o contato da galera. Tipo, pode falar comigo, ou com qualquer um da comunicação que vai me passar. Te passo todas as informações de quem se cadastrou como companhia e coletivo, e-mail, enfim, que tu pode fazer uma articulação com essa galera. A galera também mandou o WhatsApp, sabe? Então eu consigo te passar essas informações, assim, eu só não vou conseguir marcar de todo mundo, assim.
Então, fiquem à vontade, tá? Isso eu tô falando pra Rê, mas assim, qualquer um que queira puxar qualquer discussão e que precise de qualquer informação desses sapateadores, por exemplo, sei lá, eu quero saber todo mundo aqui deixa eu ver, do Amapá. Teve uma pessoa que se inscreveu do Amapá, se cadastrou. Eu quero todo mundo aqui do Amapá pra, tipo, a gente conversar sobre a nossa situação do estado. Tu podes me passar quem se cadastrou como um pessoal do Amapá? Sim, óbvio, sabe? Pra mim é mega fácil. Eu pego ali no Excel, já mando pra vocês e a gente consegue se articular nesse sentido, sabe? Tipo, a gente já tem um monte de informações e contatos e coisas do tipo que a gente pode usufruir disso, né? A ideia é justamente a gente unir informações pra gente conseguir distribuir e criar nossas redes. Deixa eu ver o que mais. Antes de ler o chat, porque senão eu já vou viajar demais aqui. Eu vou puxar já, tipo, o que eu tava pensando em falar sobre isso. Outra coisa, por exemplo, dos trabalhos acadêmicos que eu acho que a Val falou. Lá na discussão do formação e pesquisa, eu criei um Excel também, compartilhado, todo mundo pode colocar seu trabalho acadêmico, sua pesquisa como, sei lá, eu publiquei um artigo, por exemplo, numa revista em sei lá quando. Vai lá, tem espaço para isso, sabe? Coloca título, coloca autor, coloca ano e qualquer informação. Mas faltou uma coluna aqui que eu acho que é importante dizer, sei lá, a editora, sei lá, inventei aqui. Cria a coluna e dá-lhe, sabe? Tipo, não se preocupem muito com... como é que eu posso dizer isso? Cruzar fronteiras, tipo... Manda bala, sabe? Tipo assim... Aí assim, a galera, tipo, eu também não tive muito tempo pra escrever e tal. Assim, também, eu falei isso pra algumas pessoas. Vamos agir dentro dos limites que a gente tem. Ninguém tem mega tempo disponível pra se dedicar e lutar o tempo todo. Mas assim, se me vem um pensamento, por exemplo, com relação à formação, por que eu não posso ir lá e conversar com o pessoal assim? Tipo, não preciso elaborar muito. Pessoal, o que vocês pensam disso? Vocês já discutiram sobre isso? Tragam isso, aí o pessoal começa a conversar. Já discutimos, aqui tem um relatório. Aqui tem um vídeo, sei lá, umas coisas assim, sabe? Só pra gente conseguir fazer a coisa rolar. Eu conversei com o Léo também de que às vezes a gente tá numa inércia muito grande, né? De tipo, a gente ficou muito tempo sem se conversar, aí agora parece que a gente tem que se preparar todo. Não, tipo, vai indo, gente, vai indo de boas. Outra coisa que eu ia falar sobre as reuniões, se forem feitas reuniões em Meet, coisas do tipo, e se vocês quiserem, que eu acho que é bem válido e bem importante no sentido também do nosso dossiê e das nossas informações, fazer a ata e registrar a reunião e quiser que a gente poste isso no canal do YouTube, portas abertas, gente. É pra isso, sabe? Não tem outro objetivo que não seja isso. Feito isso, tem mais gente... Deixa eu dar uma olhadinha quem quer falar. Acho que a Larissa se inscreveu. Não, a Flávia não, o Vlad e Flávia já falaram. Tá, Larissa, pode falar aí, por favor. Oi, gente. Boa tarde. Estão ouvindo? Sim. Só para dar uma ideia aqui a nível de organização nessa questão dos GTs. Eu acho muito legal isso das reuniões, mas acho que também a gente precisa considerar que cada GT tem o seu tempo, o seu andamento nessa questão do movimento da discussão. Então, talvez em um GT seja muito necessário ter uma reunião em particular daquele GT no Meet e outro talvez não seja tão interessante para o momento. Então, acho que a gente pode sugerir essa ideia no sentido de cada GT ter a possibilidade de fazer essas reuniões mais particulares, mas também deixar livre a certo ponto para que as pessoas possam também fazer o movimento do jeito que estiver rolando por lá. Por exemplo, no grupo de formação e pesquisa, que é o que eu estou fazendo parte, já teve muita coisa, a galera já levantou muitas perguntas, muitas questões, muitas especificidades polêmicas, digamos assim, do sapateado. E aí, talvez esteja na hora da gente reunir essas perguntas e marcar um encontro, ou então acho melhor não. Então, assim, acho que cada grupo pode definir isso. No grupo de coletivos e companhias, por exemplo, o fluxo não está tão grande. Então, assim, acho que a gente precisa levar em consideração isso, mas, apesar de tudo, seria interessante delimitar algo, e esse algo, acredito que poderia ser o tempo. Então, como a Valéria falou, ainda está muito recente essa questão do Slack, porque a gente ajustou
esses pontos na última reunião, né? Tem gente que ainda nem foi lá, então talvez a gente possa dar mais um tempo para as coisas germinarem ali dentro dos grupos, mas a partir de um certo momento, acho que a gente vai falar, olha, a gente tem até tanto tempo a mais para amarrar tudo isso que está acontecendo aí e poder compartilhar com o coletivo, que é aqui nessa plataforma. E a partir disso, quando a gente tiver esses pontos compartilhados depois de um certo tempo, aí a gente vê o que faz com essas informações, se a gente joga no YouTube, se a gente faz postagens no Instagram, para que a gente também possa compartilhar isso que está sendo dito nos GTs com as pessoas de fora do fórum. Então, acho que é importante a gente pensar, talvez, não sei se agora, que ainda está muito no início, mas o momento dessa delimitação, que a gente vai falar até a certo ponto, até a certo dia, daqui a tanto tempo, sei lá, a gente precisa ter uma amarração para que o grupo, enquanto coletivo maior, tenha um retorno de cada subgrupo, sabe? De cada GT. Eu acho que o tempo pode ser esse aliado aí. Obrigado, Larissa. Eu vou passar para o Léo, então. Vocês me desculpem aqui, tá? É porque quando começa a ficar o tempo meio feio, ele começa a ficar com medo, aí fica esse desespero, pular em cima de mim, essas coisas. Mas enfim, vai lá, Léo. O que eu ia dizer já está super contemplado pelo que a Larissa disse. Na verdade, eu acho que eu não pensei tanto na questão do tempo, né? Como ela colocou para nós, mas eu tenho a impressão que, dado o que já está acontecendo no Slack, que a gente tem algumas discussões, pelo menos as que eu estou acompanhando, que estão muito, muito interessantes mesmo, eu vejo que existe um tempo natural para fermentar e germinar as coisas que a gente está colocando, inclusive em função do tempo que a gente tem para disponibilizar, dentro dos limites que cada um tem e todo mundo entende, né? Então eu acho que tem um tempo natural para as coisas acontecerem, e eu tenho a impressão que os GTs tendo autonomia para decidir formas de operação que seja assim, o meu GT a gente quer trabalhar pelo Google Meet, o nosso GT aqui a gente quer se telefonar no WhatsApp, tanto faz a plataforma, entende? Eu acho que os GTs vão encontrar o seu jeito de operar e, inclusive, quais são as propostas de trabalho de cada GT, que serão muito diferentes, né? O que eu acho que talvez a gente pudesse pensar é, no momento de canalizar aquilo que está sendo produzido pelos GTs para um público de fora dos GTs ou para nossa reunião, isso pode ter alguma metodologia, isso pode ter alguma formalização. Não. Para que a gente tenha uma cara organizada para a rua, nesse sentido. Entende? Para a gente possa se comunicar de uma forma mais homogênea, assim. E é isso que eu tinha para dizer. Tá bem. É isso aí, Léo. Eu acho que é bem por esse caminho. Eu acho que a autonomia está dada, sabe? Não se preocupem, assim, por exemplo, será que cabe eu fazer isso agora? Não, sabe? Tipo, pô, pessoal, eu quero discutir isso agora. Chega e propõe. É isso. Agora é a hora do vamos ver. Outra coisa. Só a única coisa daí, eu vou pedir sempre que os GTs fiquem atentos. Como a gente colocou o Slack como a porta de entrada, assim, sempre fiquem atentos para ver se alguém tá entrando lá e de repente estão conversando num Google Meet ou alguma coisa do tipo, mas que daí que consiga se incluir todo mundo que esteja interessado em participar também. E aí eu vou sempre encaminhar para alguém. Certo? O que mais a gente tem aí? Acho que é isso, né? Mais ninguém inscrito. Bom, eu vou então puxar pra gente finalizar a reunião. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, agora é a hora. Mas dar mais alguns informes que eu esqueci no começo. Peço que todo mundo cheque sempre os seus e-mails em todos os lugares possíveis, porque às vezes cai numas caixas estranhas e as informações, né? E outro, aconteceu de algumas pessoas não receberem o e-mail da última reunião. Então, eu sempre vou avisar em 2 canais. Eu vou mandar o e-mail e eu vou mandar uma mensagenzinha no WhatsApp dizendo assim, pessoal, mandei um e-mail com tal informação. Se vocês perceberem que não estão recebendo algum tipo de e-mail, por favor, comuniquem, tá? Vocês podem escrever um e-mail pro e-mail que eu vou colocar ali embaixo, ou vocês podem me mandar uma mensagem no WhatsApp também. A ata da reunião será sempre colocada também. Posso colocar, isso não é problema. Falar da lista de trabalho já falei. Tá. Bom, é isso.
A gente pensou então ali na governança da gente, como agora a gente precisa meio que fluir um pouco desses debates e produzir enfim, resgatar esses dados e tudo mais, a gente não vê tanta necessidade de ser uma reunião quinzenal, a gente pensou em passar para uma reunião mensal e qualquer emergência que tenha, qualquer, sei lá, necessidade de se convocar uma reunião emergencial, a gente comunica e convoca, tá? Mas pensando nisso, inclusive para liberar tempo para os GTs, mas pensando nisso, então a gente deixa pré-agendada uma reunião para o dia 11 de agosto, terça-feira, às 2 horas da tarde também, tá? Eu vou sempre tentar fazer variando nos horários, pra gente ver o que a gente consegue tentar contemplar todo mundo, pelo menos num dia de reunião ou outro, mas de qualquer forma, sempre a reunião vai estar registrada e colocada no YouTube. Certo? 11 de agosto, às 14 horas, isso aí. Deixa eu verificar se é isso mesmo. É isso aí, terça-feira. Certo? A gente coloca de tarde, a gente fez algumas de manhã, a gente pode até fazer de novo, mas é que de tarde o bom é que a gente consegue pegar o pessoal da Europa e de Los Angeles que se manifestou interessado em participar, então a gente consegue ficar num fuso horário que todo mundo consegue estar junto. Nando, posso te pedir uma coisa aqui? Eu acho que Claro. nós somos 4 pessoas e com certeza aqui entre nós, essa juventude linda, tem aqueles que arrasam fazendo cards. Ou usam o Corel, ou usam o Photoshop. Aí eu fico pensando, por que a gente não começa a produzir cards do Fórum de Sapateado do Brasil? Fórum Brasileiro de Sapateado, eu nunca sei como é. Fórum Brasileiro de Sapateado. E Fórum Brasileiro de Sapateado atento para a Lei Aldir Blanc. Fórum Brasileiro de Sapateado atento para o fomento dos 20%. Vamos começar a colocar isso na nossa rede, para as pessoas entenderem que a gente existe. Para a gente não só ter o dossiê naquela horinha. A gente está fazendo isso com a dança. E outra coisa, o Nando fez uma coisa que vai para o Fórum Nacional, que é o seu videozinho de dança. Eu fico pensando que a gente pode fazer uma produção do Fórum de Sapateado. Ou seja, se cada um de nós pegar, sei lá, 5 segundos, 10 segundos de um ziriguidum no pé, não precisa ter o som, nem precisa ter nada. A gente pode botar uma bateria de escola de samba, a gente vai colocar no pé. E aí um de vocês, porque eu não sei fazer isso, eu deveria saber. Sabe aqueles painéisinhos que nem a gente está fazendo aqui? Coloca um do lado de outro, coloca Fórum Brasileiro de Sapateado atenta à Lei Aldir Blanc. Tá. Vamos enlouquecer as pessoas para que elas saibam que a gente existe. A gente tem feito isso, e eu tenho fomentado isso de uma forma nacional muito forte. A dança está aí a 1.500 por hora, a gente precisa entender e mostrar para a dança. Eu adoro quando Santa Catarina chega com o Fórum Nacional, com o Sapateado. A Bia está lá ajudando a gente, isso é muito bacana, porque o Nando ajudou nessa construção, mas a gente pode sair da frente. Então, amigos que sabem, eu não sei fazer, mas eu sou boa de ideias, eu não sei fazer esses negócios eu sou ruim até para achar o link da reunião, só para vocês terem uma noção. Estou levando a maior, mas eu estou aprendendo, me aguardo. Mas vamos pactuar de tal forma que, se a gente... Nando, só me ensina, então, por favor. Se a gente, todo mundo mandar pelo celular, horizontal, ou de não sei o quê, 15 segundos de seu pé, seja na água, no cinema, na fazenda, seja lá onde for, tu junta esses negocinhos, não precisa estar alinhado em música, a gente vai colocar esses pezinhos de tal forma que tu possa botar um instrumental, pá, aquele sambão da escola de samba, pá, e nós, Fórum Brasileiro de Sapateado atento à Lei Aldir Blanc. E aí cada um de nós multiplica com os nossos pares, de tal forma que daqui a pouco a gente vai para o Twitter ser mais falado do que a doença do Covid do ano. Uhum. Mas a gente precisa começar a dizer que a gente existe. Então me ajudem. Se vocês mandarem, encherem lá de card, eu juro para vocês que eu sou bom em divulgar. Eu não sei entrar nas coisas direitinho, mas eu sou bom em divulgar. Vamos nós? Então, Nando, explica aí como é que a gente tem que mandar esses videozinhos. Val, me dá as famosas 24 horas que eu faço um negocinho direitinho pra gente se organizar quanto a isso. Mas eu acho bem tranquilo de fazer também. Inclusive, teve alguém também que se colocou à disposição assim, eu trabalho com cinema, sou formado em cinema, então se precisar de alguém pra editar vídeos, eu disse, precisamos.
Então pode deixar que eu vou articular isso sim. Eu vou pedir só 2 coisas que eu tô vendo que as pessoas estão presentes aqui. A Maria Eduarda Andrade e o Eurico. Eu peço que vocês me mandem ali no chat a data de nascimento de vocês. Só porque ficou faltando no cadastro. Eu mandei e-mail pra vocês, mas eu acho que vocês não receberam. Hoje. Oi? A gente canta parabéns se for hoje. Hoje é aniversário da Tainara, inclusive, que estava na última reunião, só que ela não... Precisa do ano? Precisa. Pode me mandar no privado, se quiser. Relaxa, companheiro. Ninguém... Não, eu não tenho vergonha, não. Eu vou falar alto para todo mundo ouvir. Anota aí, 9/6/1960. Fechou. Eu tenho Meu 60 anos. Eu sou mais velha que você me respeita, eu sou de 54. Obrigado. Eu te conheço aos 30. Galerinha, Steven chegou ali no cantinho que eu tô vendo. Ele tava aqui o tempo inteiro, mas tava tímido. Tava tímido. Não, eu apareci aqui mais para pedir desculpas para vocês todos, porque eu não estou conseguindo participar da forma que eu queria, que eu gostaria de estar. Mas só que está um pouco intensa aqui a busca de soluções diversas para a situação na qual estamos aqui, como novos ares assim, na França e tudo mais, enfim. Então tá bem complicado de prestar atenção em detalhes o que está acontecendo no Brasil e, ao mesmo tempo, de tentar se encerrar, de estabelecer uma nova realidade aqui. Então, eu peço desculpas a todos. Eu estou atento, estou olhando os posts, estou olhando as coisas, estou ouvindo, mas eu não tenho como colocar minha cabeça para entrar na discussão em detalhes. Mas eu acho genial o que vocês estão fazendo e de extrema importância. Eu fico felicíssimo de ver isso acontecer. Fique tranquilo. Fique tranquilo, que é o que eu falei. Um passo de cada vez, gente. Vamos lá. A gente vai dominar o mundo se a gente der um passinho de cada vez. Tá bom? Aí, gente. Que lindo. Encerramos, então, por hoje. Gente, obrigado. Beijo pra vocês. Podem desmutar, podem dar aquele tchau caloroso. Valeu, gente. Tem que ter. Tchau, gente. Mandem os carros. Galera, manda os carros. Vamos mandar os vídeos por não. Vamos mandar os vídeos horizontal da